Vamos lá então. O que é menopausa em menos de 1 minuto? A menopausa é uma fase normal da vida da mulher, normal com o envelhecimento, né? A média de idade de menopausa no mundo, 50, 51 anos. Então, algumas mulheres vão ter uma menopausa um pouquinho antes, 40 e tantos anos, outras um pouquinho depois, 50 e poucos anos. Mas a partir dos 40 anos ela já é aceitável. E o que é a menopausa? A menopausa, objetivamente, é a falência do funcionamento dos ovários. Então, a mulher não tem mais a capacidade de ovular, ou seja, ela não consegue mais engravidar, mas também tão importante ou mais importante do que isso, os ovários param de sintetizar os esteroides sexuais, os hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona. E essa falta de estrogênio por conta do ovário não estar funcionando é o que dá os sintomas tão ruins, tão chatos da menopausa, como os calores, a falta de libido, né, e ressecamento vaginal. E os principais sintomas da menopausa, né? Já falei dos fogachos, as ondas de calor, ressecamento vaginal, a queda, a redução da libido. Mas é todo mundo que vai sentir tudo isso ao mesmo tempo? Não, é variável, né? Os calores, né, que são os sintomas mais famosos, que a pessoa mais ouve falar, não é todo mundo que sente. E mesmo quem sente, sente em graus variáveis. Tem mulher que sente calores todo dia, toda hora, acorda de madrugada por conta das ondas de calor, e tem gente que refere que é apenas um sintoma eventual, então não muda muito a vida dela. Se a mulher tem uma vida sexual ativa, o ressecamento vaginal, que acontece para todo mundo, começa a ser um problema, porque começa a sentir dor na relação sexual. Assim como a redução da libido, ela tem dificuldade de iniciar, de ter vontade de ter a relação. Então isso torna-se um problema. E mais a longo prazo? A longo prazo também a gente não pode esquecer. A mulher ela começa a ter o risco maior de osteoporose, porque pela perda do cálcio, a redução da densidade mineral óssea, ela começa a ter um risco maior de doença cardiovascular, que antes ela não tinha, o estrogênio era um fator de protetor, agora que ela entrou na menopausa e não tem mais o estrogênio que o ovário produz, ela começa a ter um risco de doença cardiovascular muito semelhante à população masculina. E isso tudo que deve ser acompanhado nessa faixa etária. Mas e aí, então? Não posso fazer nada? Tenho que ficar sofrendo com os calores, com a redução da libido, com o ressecamento vaginal, correndo risco da osteoporose? Não. Você pode, se quiser, lançar mão de alguns tipos de tratamentos, desde tratamentos sistêmicos, via orais, adesivos, gel, que vão agir no seu corpo todo, até tratamentos locais para resolver um ressecamento vaginal, por exemplo. Então, a gente ouve falar muito da terapia hormonal, da terapia de reposição hormonal. Primeiro, menopausa não é doença. Então, não é só porque você chegou nessa fase da menopausa que você obrigatoriamente tem que fazer reposição hormonal. Então, é sempre uma análise caso a caso, tem que ser conversado com o seu médico. E o objetivo é melhora dos sintomas. Então, se principalmente os calores, que a gente chama de sintomas vasomotores, estão incomodando muito, essa é uma indicação muito boa para a terapia de reposição hormonal. Vão ter que ser avaliados seus exames de rotina, a mamografia, o preventivo, os exames laboratoriais, o colesterol, para decidir se é apropriado para você começar e que tipo de reposição hormonal é a mais adequada. Uma pergunta que sempre surge no consultório quando eu estou falando sobre a terapia hormonal é a relação entre a terapia e o risco de câncer, particularmente o risco de câncer de mama. Ela existe? Sim, ela existe, mas é um risco considerado pequeno, né? Aproximadamente 1 a cada 1.000 mulheres que fazem uso da terapia hormonal poderão ter um câncer de mama decorrente da terapia hormonal. 1 em 1.000, de forma geral, é um número pequeno, mas cabe a você decidir se é um risco que você quer ou não correr. Se o benefício esperado da terapia hormonal, a melhora dos fogachos, eventualmente benefícios secundários, a melhora da libido, do ressecamento vaginal, uma prevenção à osteoporose, né? A própria sensação de bem-estar que muitas mulheres que fazem a terapia hormonal referem, se esse benefício esperado é maior, é melhor, digamos assim, do que o pequeno risco de câncer de mama, né? Outra coisa muito importante se dizer é que o principal risco de câncer de mama é o próprio envelhecimento. Então, a própria idade da mulher, o processo natural de envelhecimento, é o principal fator de risco para o câncer de mama esporádico, aquele câncer de mama que não é familiar, que surge simplesmente decorrente do envelhecimento do corpo e das nossas células, né?
Então, é errado também achar que não fazer terapia hormonal vai te proteger contra o câncer de mama. Infelizmente, não. É mais fácil você ter um câncer de mama decorrente do envelhecimento, um câncer de mama esporádico, a incidência dele é maior do que o câncer de mama decorrente da terapia hormonal. É importante lembrar que a gente tem programas de rastreio do câncer de mama, realização da mamografia, né? Se você quiser, tem até um vídeo aí no IGTV do Outubro Rosa em que eu falo um pouco mais sobre o rastreio do câncer de mama. E então cabe à mulher decidir, não é o médico que tem que decidir, o médico tem que explicar, dizer quais são os possíveis benefícios, os possíveis riscos, e a paciente vai decidir se é aquilo que ela quer para a vida dela ou não. E antes de finalizar o vídeo, também é muito importante dizer que o câncer de mama é um dos que tem um risco um pouquinho aumentado, mas a terapia hormonal diminui o risco de outros cânceres, como o câncer de endométrio, o câncer de colo retal, que é o câncer de intestino, que é muito importante. Na mulher, o câncer de colo retal é o segundo, com maior número de casos novos no Brasil, vem só atrás do câncer de mama, então a terapia hormonal diminui o risco de câncer de colo retal. Câncer de ovário nem aumenta nem diminui, aparentemente fica na mesma coisa. Tá bom?